Hoje é dia 17, né, de março de 2015. Nós hoje estamos contando, né, com a presença ao vivo do vereador José Fachin. Também deveria estar presente aqui, deve estar chegando, Gomercindo da Sola, e também o Fabrício Ferro Moreira, o vice-presidente da Câmara, o vô, tá bom? O vereador José Fachin, como de costume, 5 para as 10 da manhã, quando chega o seu dia de fazer o programa, ele está aqui. Isso chama vereador que marca a presença, né? Vereador, bom dia. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa da Câmara. Bom dia, GG. Bom dia, Francisco, nosso colaborador lá da Câmara Municipal, que está filmando aqui. Ao Ronaldo e a toda a direção da rádio. É um prazer muito grande poder estar aqui. E bom dia a todos que estão nos ouvindo. Vereador José Fachin, o governador Geraldo Alckmin teve na Redondeza, praticamente no quintal da sua casa. Teve até Nipuã. E conhecendo o senhor muito bem, o senhor deve ter ido lá, né? E esse recap aí, sai ou não sai? Teve presente lá cobrando? Para ser honesto e sincero para você, eu nem fiquei sabendo. A gente não foi convidado, não foi avisado, nada. Então, segundo informações aí, o presidente da Câmara esteve lá com outro vereador. Mas meu pai falava para você não ir no lugar nenhum, onde você não é convidado, você não deve ir, né? Então, eu fiquei sabendo depois do caso passado. Mas tudo bem, eu acho que se eu não fui avisado, não sei porquê, talvez os outros vereadores também não foram avisados. Talvez é falta de organização de quem organizou esse evento, né? Mas tudo bem, eu acho que a gente não deve esquentar muita cabeça com isso aí, não. O importante é que a gente viu uma gravação lá que ele com a voz dele mesmo, falou que o recapeamento vai sair. Que ele já ia autorizar o DR de Araçatuba a fazer esse recap. Então, era muita conversa que a gente escutava antes, que tinha feito a licitação fulano de tal que tinha ganhado e tal, era tudo papo furado. Quando o DR vai executar um trabalho, não existe licitação. Ele mesmo falou, não vai ser feita licitação. O próprio DR, eles têm tudo para fazer, eles têm maquinários, têm pessoal. Então o DR vai fazer esse recap, ele vai fazer a massa asfáltica para poder sanar esse problema. Então já é uma grande coisa, a gente fica contente, porque para os usuários é uma maravilha. Inclusive para a própria prefeitura, que utiliza aquela rodovia, tanto para o transporte rural dos alunos, como para a faculdade, que vai para Monte, né? Então, eu acho que isso aí é um fruto de umas cobranças que nós tivemos lá em São Paulo. Agora, muita gente vai querer ser o pai da criança, mas nós estivemos lá em São Paulo por 2 vezes no DR, na superintendência do DR, juntamente com o prefeito de Nipuã, o prefeito daqui de José Bonifácio e o vereador Fabrício. Então, nós estivemos lá, mas sempre foi uma bandeira nossa correr atrás desse recapeamento, porque o ditado é o seguinte, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então a gente está sentindo na pele o problema que nós estamos tendo ali, principalmente à noite, e quando dá uma chuvinha lá e tal, enche os buracos de água, e você não sabe a profundidade daquilo ali. Então, a gente que ainda está acostumado, não é tanto problema, mas as pessoas que passam ali, que são de fora, é muito difícil. Então, é ótimo, isso é bom. Acredito que não deva demorar muito, não. Se Deus quiser, vai sair, então, esse recapeamento. Não pode dar moleza, tem que ir para cima e ficar cobrando, né? Indo pessoalmente lá em São Paulo. Os deputados que tiveram votos aqui, eu acho que eles têm que lembrar disso aí, que antes a população, os eleitores, fizeram sua parte. Hoje eles têm a obrigação de fazer a parte deles, né? Trazendo melhorias para as regiões, para a cidade, no caso aqui José Bonifácio. Então, acho que tem que fazer isso aí, sempre cobrar mesmo, e não deixar passar batido, tem que cobrar bastante. Muito bem, tem uma indicação sua, vereador José Fachin, aliás, a indicação foi, me parece que votada ontem, o senhor indicando ao executivo, no aniversário da cidade, me parece, show nos bairros, né, com duplas, com com um preço menor, e show em todos os bairros, é isso? O GG, no decorrer dos anos, a gente vai vendo que essas grandes festas, essas coisas, a gente faz para os outros de fora.
porque a população local é mais complicada. Porque, no caso, teria que ir as famílias. Todos os bairros nossos, a cidade inteira, tem as famílias. Então, às vezes, para ir o marido e mulher, tem as crianças. E ali, o show, costumeiramente, ele não inicia antes das 11 da noite ou mais. Então, é complicado, é muito difícil. E esses grandes shows, mais de 50%, eu tive informação por funcionários da prefeitura mesmo, que trabalham nesses eventos, diz que são de fora, de outra cidade. Agora, aqueles que vêm de outra cidade, eles não trazem mulher, não trazem nada, eles vêm sozinhos, independente, então eles vêm lá, não tem problema nenhum para eles. Agora, aqui não. Não tem graça o marido e a mulher vêm e tem que deixar crianças em casa e tal. Então, sendo nos bairros, aí vai o idoso, vai a criança, vai as famílias, e eu acho que é isso aí, o povo participa. E o valor é 20% do que iria gastar numa grande festa. E aquilo ali, quem leva o dinheiro nosso são os de fora. Primeiro, aqueles que fazem os shows. Depois, as barracas que tem ali, os preços são cobrados o triplo de valor de mercado. Se a água custa R$1 num bar, no mercado, ali é 3, é 4. Um refrigerante, R$5. Então, você vai com criança e tal, você acabou de jantar, você vai lá, já dá sede. Pronto, ali você vai comprar uma água, um refrigerante, uma coisa, você não tem dinheiro que chega. E nos bairros, como foi feito, me parece que o ano passado, eu estive apenas no Jardim Primavera. E eu fiquei encantado. O povo aderiu, participou, foi uma coisa mais chique. Gostei de ver. Então, nos dias de hoje, nós temos que pensar bem para se gastar muito dinheiro. Falando na economia, né? E o poder público não é diferente. A arrecadação, nós temos ciência que diminuiu, os repasses do governo federal diminuiu, o ICMS do governo do estado diminuiu. Então, a prefeitura tem que atacar nas prioridades. O que é a prioridade? No caso, a limpeza pública. Nós temos deficiência. A reclamação é para todo lado. Por quê? Falta de gente para trabalhar. Não é que eles não estão fazendo. Estão fazendo o que pode ali. Mas a cidade cresceu bastante e não está dando conta. E aí? Não pode contratar mais. Por quê? Porque passa do limite do permitido pelo Tribunal de Contas. Então, senão, o que vai acontecer? Da improbidade administrativa para o prefeito. Se ele gastar mais do que aquele X. No caso, é 54% o máximo do que se arrecada na folha de pagamento. Então, esse limite já está praticamente estourando. O prefeito tem que fazer de tudo para diminuir essa folha de pagamento. Porque é interessante, ó. Se você tem arrecadação de 4 milhões, vamos dar um exemplo, e a arrecadação a folha de pagamento é 50%, então você gasta 2 milhões em 4, dá 50%. Mas se a arrecadação cair, para 3 milhões, e ele gasta os mesmos 2 milhões, aí a folha, o percentual muda, sem aumentar o valor do salário de alguém. Então, aí já vai para 70% da arrecadação, mesmo não aumentando o salário. Por quê? Porque a arrecadação diminuiu. É interessante isso aí. Agora, se a arrecadação hoje está com 50 e uns quebradinhos, se a arrecadação subir 20%, 30%, aí o percentual cai. Aí vem para 40 e uns quebradinhos. Então é interessante isso aí. Então o prefeito tem que estar sempre com o dedo no gatilho ali, de olho, para não cometer improbidade administrativa. Porque senão ele vai ter que o dia da manhã vai ter problema. Com certeza, se ele ultrapassar o limite. Então, portanto, a prefeitura tem que fazer isso aí. Cortar gastos, e as festas têm que ser diversificadas, aliás, descentralizadas. No Santa Luzia, Machados, a Santa Maria junto com a Vila Saudade, e Jardim das Flores, das Rosas, e assim por diante, lá no alto da cidade, Jardim do Bosque, no Panorama, que ali abrange todos os outros bairros vizinhos ali. Então, eu entendo que é dessa maneira. E satisfaz muito mais a população do que se for uma grande festa lá. Porque aí já tem que ter dezenas de seguranças, que não são baratos,
já tem que ter dezenas de funcionários que, queira ou não queira, vai ter que fazer hora extra para poder organizar tudo isso aí. É uma série de gastos que vai onerar muito o município. Então, e é o que eu sempre disse, festa você faz quando você pode. Eu quando faço aniversário, alguém de casa lá faz aniversário, se você puder, você faz um bolo, um negócio lá. Se não puder, também não morre ninguém por causa disso aí, não. Então, acho que o que não pode deixar de fazer são as coisas essenciais. Ter bom atendimento na saúde, procurar deixar a cidade mais limpinha, procurar tapar os buracos das ruas, que a população quer isso aí. E os que vêm de fora, a primeira coisa que eles veem quando chegam numa cidade, a cidade limpinha, bem cuidada, fala, nossa, José Bonifácio é uma maravilha, olha que cidade e tal. É o que a gente tem visto em outras cidades, que não pega nem beira com José Bonifácio, em limpeza, em coisa, e você vê. E nós ainda achamos que não tá bom, e não tá mesmo. Mas em outras cidades que eu vejo por aí, bem próxima à nossa, cidade até um pouquinho maior do que a nossa, está muito pior do que a nossa. É muito bonitinho no centro, mas você vai nos arrebaldes, não é daquele jeito. Eu cito até Mirassol, que eu vou sempre, e eu vejo lá que não é como se vê no centro da cidade. Então, essa indicação, já levei a conhecimento do prefeito antes porque ontem que foi apresentado na Câmara. Mas eu já levei a cópia na sexta-feira, mostrei para eles e falei, ó, se vier projeto de lei para fazer festas grandes, coisa, eu já vou avisando, eu vou votar contra. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai pensar bem e a intenção dele também é segurar as rédeas para que atenda melhor as prioridades. Vereador José Fachin, eu não sei se agora seria a época adequada, o senhor tem conhecimento disso, o senhor é da área. Eu tenho observado que a prefeitura tem roçado alguns locais e com 15 dias está grande de novo, com as chuvas que está caindo. Agora eu noto uma necessidade de limpar as beiras do rio, coisa que não está acontecendo. Já está na hora ou tem que esperar mais um pouco, na sua opinião? Não, isso aí eu acho que está na hora. Já devia até ter feito isso aí. Esbarra no tal caso, a falta de gente, falta de funcionário. Porque em outras administração, foi inchado muito o setor administrativo. Aqueles que não pegam no pesado lá, né? Ali tem gente, eu acredito que tem gente sobrando até, viu? Mas aquele que passou para escriturário, para outra coisa, ele não vai. Ele não vai trabalhar lá na beira de rio com uma roçadeira, com alguma coisa, ele não vai. E nem pode, né? Então, as monitoras das creches também estão passando apertado. Porque muitas, às vezes, estão de atestado, outras de férias. Então, sobrecarrega o trabalho das meninas lá, das senhoras que trabalham ali. Eu tiro o chapéu para elas, porque não é fácil. Eu tenho visitado todas as creches aqui de Bonifácio e a gente vê o trabalho delas. É incessante, é coisa de louco. E tem que ter aquele máximo cuidado, porque está mexendo com crianças. Então, é uma grande responsabilidade ali para aquelas senhoras e que teria que ter até mais gente para cuidar lá. Então, acho que... Mas, no momento, também, acho que não está podendo. Então, é onde que barra nesse percentual da folha de pagamento. Então, portanto, a Prefeitura, com certeza, como o Estado e a União, tem que fazer uma contenção de gastos, porque as coisas estão ficando feias. Daqui para frente vai ser, pelo que tudo indica, os economistas e coisas, vai ser pior ainda. O dinheiro vai ser difícil de arrecadar ele. Muito bem, nós perdemos uma pessoa realmente querida de todos nós, né, conhecida. Faleceu o Expressinho, carinhosamente conhecido, com 70 e poucos anos. A Mutuária Santo Expedito ainda não me mandou a nota de falecimento, mas ele faleceu, o corpo está sendo velado no velório municipal de José Bonifácio, né? Nossa, eu não estava ciente. O Expressinho, a gente lembra dele desde quando ele era mocinho novo ainda, que ele era o braço direito do senhor Nicola Haddad. Isso. Naquela loja ali, hoje é a Silmara, né? Então, tinha o seu Nicola e a dona Luísa, sua esposa. Por sinal, eram pessoas maravilhosas. Inclusive, tio do Dr. Zé Abud, né? A dona Luísa é a irmã da mãe do Dr. Zé. Isso. Então, e o Expressinho trabalhava ali naquela loja deles. Então, eu recordo ele numa década de 60, por aí assim,
que ainda era solteiro. Meu pai vinha fazer compra ali de roupa e coisa, né? Naquele tempo comprava só tecidos para confeccionar em casa, né? Então era comprado ali no Seu Nicola. Meu pai era um fã do Seu Nicola, gostava muito dele, pessoa honesta. E o Expressinho trabalhava lá, desde aquele tempo. Acho que ele entrou lá desde menino, trabalhava. Então, infelizmente, a gente perde um bonifaciano que dedicou sua vida total aqui para a cidade. E também faleceu ontem, né, o Jair Moro, o Jair lá de Santa Luzia, motorista da prefeitura, né? E que a gente também tinha muito contato com ele, através do futebol, né? A gente jogou muita bola, ele para Santa Luzia, a gente para o Matão, né? Na época, que a gente era mais jovem. Então, infelizmente, também o Jair ficou doente e veio a falecer ontem, né? Então, os nossos sentimentos a toda a família, né? Que é uma família grande e que nos deixou. Mas a nossa vida é isso aí. Nós temos que tocar o barco, né? E perdemos também, né, uma pessoa também, uma figura carimbada, conhecida de todos, o soldado Silvão também faleceu há poucos dias, foi sepultado, me parece que em Monte Azul Paulista, né, por isso nem foi divulgado aqui em José Bonifácio. É um policial, um então, exemplo. Quando eu fiquei sabendo do Silvão, eu era fã do Silvão, viu? Porque o Silvão ele não tinha, como dizia meu pai, não tinha barriga me dói, não. O cara cometeu infração, ele ia lá, botava a multa lá mesmo. Então ele era duro naquilo que ele fazia, mas ele cumpria muito bem o dever dele. Não faz muitos dias, ele estava aqui num supermercado da cidade, encontrou minha mulher, ainda perguntou da gente. Quando eu fiquei sabendo, minha filha falou para mim, e eu já vim direto no velório, para saber. Eu falei, talvez ele está aqui em Bonifácio. Mas não tinha ninguém no velório lá. Aí depois eu fui passar a saber que ele morava em Rio Preto, né? Então ele não foi sepultado aqui em Bonifácio. Então, infelizmente, o Silvão também nos deixou. Ele trabalhou muitos anos aqui, mas ele era, como diz o Nagil, ele era duro na queda. Mas ele cumpria rigorosamente a função dele como policial. Vereador José Fachin, eu quero agradecer essa ouvinte aqui. Eu gosto de ouvinte que participa, né? O ouvinte tem direito, o bonifaciano paga imposto, tem direito de dar opinião. Eu não gosto muito quando fica criticando sem sentido. Mas um ouvinte ligou para cá e está reclamando, vereador, que aliás vem de encontro com a sua indicação, que nunca teve um evento no bairro dela, me parece que na Vila Saudade. Então, vem de encontro essa indicação sua, né, de fazer os shows nos bairros aqui em José Bonifácio. Muito bom, eu acho que é bom que as pessoas também tenham essa ideia, porque reforça mais a nossa cobrança lá junto ao Executivo. Isso é muito legal, isso é bom fazer nos bairros. Como eu já disse, a população local participa, tem facilidade de deixar suas casas e ir até ali e tal. É uma noite que seja assim agradável, muito alegre, que as pessoas até esquecem dos problemas e tal. É legal. Agora, quando você vai lá no recinto, é complicado. Ali você já segurança, coisa, talvez eles até são mal educados com a população mais humilde. Então, eu acho que vamos cobrar ainda mais agora o Poder Executivo para que adote essa medida. E você sabe que quem leva vantagem com isso aí não somos nós, não, viu? Quando faz lá em cima. Tem aqueles que gosta de levar vantagem, de negócio de bar e outras coisas lá, e o dinheiro vai para fora, não fica aqui. Você não vê um que tem um boteco lá de qualquer coisa lá, de bijuteria, de salgadinho, de tudo quanto é coisa, que seja de Bonifácio. Você não vê ninguém. Nesse último ano mesmo que eu percorri ali, que eu andei, eu vi, não tinha ninguém de Bonifácio, não. Então eles pegam o dinheiro daqui e levam embora. E dessa maneira, com certeza, esse dinheiro gasto é muito bem gasto com a população da cidade, que eu acredito que é o dever que está comandando o município. Então, eu acho que ele deve fazer isso aí mesmo. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, nós estamos cobrando até com antecedência. Nós temos ainda 2 meses. Mas eu acho que tem que cobrar mais cedo mesmo para as coisas caminhar. Ok, um ouvinte diz que mora com o sobrinho e gastam muita pouca água. A sua conta esse mês veio R$ 132 e o pessoal da prefeitura foi lá, mas não resolveu. Ela é na Avenida Antônio Firmino da Silva, 309, e ela não tem condições de pagar.
Isso aqui é o seguinte, eu tô também, não vai pensar a senhora, eu tô com um abacaxi desse também para descascar lá em casa, né? Do cavalete para dentro, né? Se tiver vazamento é por conta do imóvel. Só para fora a prefeitura arruma. Tem que esperar, minha senhora, a próxima conta d'água e depois levar a outra conta com menos. Se tiver vazamento, vai ter que arrumar, infelizmente, né? Eu tô lá com esse problema e o duro é que eu não acho o vazamento, tem mais essa também. Isso aí é estranho, né? Porque se você não acha o vazamento e a conta de água vem lá em cima, alguma coisa errada tem. Talvez pode ter sido até erro, se foi só um mês que fez isso aí, pode ser até erro na leitura, vai saber, do funcionário que foi lá ver o relógio lá como está. Mas se for vazamento para dentro, assim, do cavalete para casa, eu penso que a pessoa tinha que fechar todas as torneiras que tiver, não deixar nada aberto em casa e verificar no relógio, ver se o relógio está girando. Se o relógio estiver girando, pode ser dois problemas. Eu não sou especialista nisso aí não, viu? Sei. Mas ou pode ser vazamento invisível que está lá por baixo, ou então defeito no relógio. Eu acho que o funcionário da prefeitura, ele tem que ir lá verificar e ver, fazer esses testes perante o usuário da casa, ou o dono da casa, para poder tirar essas dúvidas. Porque a gente não entende nada disso aí, e aqueles que cuidam dessa parte, eles têm conhecimento. Então, eu acho que nada melhor ele tentar detectar o problema para passar para a pessoa, que com certeza o dono da casa quer consertar aquilo ali, ou quer vamos dizer assim, resolver o problema. Mas eu acho que é um dever do funcionário também colaborar nesse ponto. Vereador José Fachin, tem uns que falam que dá um beijo na testa e um chute na canela. Praça Monsenhor parada, pelo menos até esses dias, e as casinhas também. Incompetência das empreiteiras, incompetência do executivo de cobrar essas empreiteiras. O que o senhor pensa a respeito disso? Eles têm explicado para vocês, vereador, que tipo de coisa? GG, a praça ali do Monsenhor, parece que eles retomaram, viu? Retomaram? Já estão ali cuidando, desde o final da semana passada, eles já estão ali cuidando. Mas quando se faz uma licitação, quando você empreita alguma coisa para alguém, nesse contrato, no meu entender, eu penso que é assim, tem que ter um prazo estipulado para a firma concluir os trabalhos. Aí cabe à prefeitura acompanhar e cobrar a pontualidade dessa empresa que está executando esse trabalho. Eu acho que se eles estiverem atrasando as obras, vão saber o porquê, eles têm um prazo para cumprir. Então, agora das casinhas eu não falo mais nada, porque eu nunca vi a coisa ser tão difícil. É a mesma coisa de você querer furar uma pedra, uma rocha com canivete. Então, a coisa está tão difícil de uns anos para cá, que eu já falei, aqui no rádio mesmo, acho que eu devo falar, todos os programas que eu venho, que antes as coisas fluíam mais nesse sentido, das casas, do CDHU principalmente. Eu citei já várias vezes, mas nunca é demais falar. Quando foi feito as 250 casas no Jardim José Catarucci, o Sr. Luiz esteve em São Paulo, até tive a oportunidade também de estar junto, eu, Tião do Santa Casa e o Sr. Luiz. Então, o Aloysio Nunes era o vice-governador. Naquele tempo nós tínhamos, como disse, nós tínhamos o nosso padrinho lá também, né? E o governador era o Luiz Antônio Fleury. Nós temos até fotos lá desse dia, que o Sr. Luiz falou para o governador, eu quero umas 200 casas, um pouco mais, em Bonifácio, mas eu queria prestação barato. Aí o governador falou, não, se você comprar o terreno, fizer a terra para nós, a prestação vai sair barato. Eu arrumo as casas, se você fizer tudo isso aí. Não levou 60 dias, o terreno já estava concretizado tudo isso aí, e o terreno já estava sendo limpo. Começou imediatamente, em menos de um ano, as 250 casas já foram entregues. Então, hoje tem muita propaganda, muito blá 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 e muito pouca ação. Coisa que o povo não merece isso, dos políticos. Que os políticos falam bonito e coisa quando eles vêm pedir voto. Mas quando é para fazer as coisas em prol da população, eles valorizam muito, e a coisa vai longe para poder se tornar realidade.
É uma vergonha, 183 casas levar 2, 3, 4, 5 anos, mais 6 anos já, que foi anunciada num comício eleitoral aqui, não nessa eleição, na outra ainda, que ia sair 250 casas por um deputado. Ele veio aqui e anunciou. Então, o que ele está fazendo? Será que ele não pode ajudar também? Agilizar isso aí? A prefeitura já fez a parte dela, comprou o terreno. Lembro que o doutor Pedro comprou o terreno para essas casas. Era para ser um pouquinho mais de 200, mas depois foram fazer a medição lá, tudo, que tem que deixar aquelas áreas institucional, área verde, área não sei do que lá. Então, teve que diminuir um pouco a quantidade de casa. É muito pouco para José Bonifácio, é muito pouco, mas nem assim não sai. Então, não sei o que acontece. Os políticos, eles estão pensando, acho que em outras coisas lá, em levar vantagem lá, e menos em reverter o trabalho para a população, para pelo menos pagar os votos que eles tiveram na região, coisa que está difícil de acontecer. Eu não me recordo, o São Luís, ele doou os terrenos no Cristo Rei e doou também no Nova Esperança. Nós havia esquecido do Nova Esperança também. O Cristo Rei e Nova Esperança. E depois o Luiz Antônio Capobianco, né? Ele doou o terreno, e o São Miguel, que depois no segundo mandato, que inaugurou lá. O primeiro polo industrial foi feito também pelo São Luís, não foi? O São Miguel, no último ano de mandato, ele adquiriu o terreno para o distrito industrial hoje existente. Aí ele terminou, ele comprou o terreno e já doou imediatamente. Ele doou o terreno imediatamente, mas sem nada, sem infraestrutura nenhuma, zero. E tinha uma rede de energia que saía aqui da cidade e ia lá para a família Noato. A rede estava, como disse, estava quase caindo, uma rede velha. Aí o São Luís entrou, fez as duas redes de energias e a CPFL botou os transformadores capacitados lá para poder servir o distrito. Já fez toda a infraestrutura, mas isso foi o quê? Dentro de 2 anos e pouco, fez tudo isso aí, com aquele mísero recurso que a prefeitura tinha naquele tempo. Mas fez a infraestrutura, depois fez o asfalto, tudo isso aí dentro de menos de 2 anos. Tudo foi concretizado. Então, para você ter uma ideia, era tudo diferente. Hoje eu não sei se a lei mudou alguma coisa não, mas é muita propaganda, é muito blá 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 para poder se fazer o mínimo possível. Esse dia eu estava rindo. Eu não concordo com isso. Eu que vivi aquele tempo dentro da administração, que eu mesmo como vereador, que é o Poder Legislativo, mas eu participava ali do Poder Executivo, eu estava junto, eu cobrava, eu estava sempre ciente do que estava acontecendo, para poder cobrar, ajudar e tal. Pra você ter uma ideia, essas vezes que o São Luís esteve em São Paulo, atrás das casas, eu era presidente da Câmara. Mas então, eu ia junto, nós ia tudo junto com aquela força. Foi o prefeito, o vice-prefeito, e a gente, que é o Tião do Santa Casa, era o vice-prefeito. Então, ele sentiu o interesse nosso para resolver problema da população. Então, é onde que a gente tinha muita credibilidade lá em São Paulo. Então, foi onde que as coisas aconteciam. Mas hoje, tá difícil, né? Tá difícil de acontecer. Aquela época do São Luís dá... Hoje a arrecadação é uma previsão de 8 milhões ao mês, né? Mais ou menos. Aquela época era 8 milhões ao ano. Era a média daquele tempo lá era 1.200.000, 1.150.000. Então, era difícil. São Luís tocava com 400 e poucos funcionários da prefeitura, né? Finais de semana, o São Luís ia lá pro sítio. E eu sempre ia na casa dele lá pra gente trocar ideia. Ele ficava quase que o tempo todo, como ele dizia, fazendo os parafusos lá. Olha, nós tem tanto dinheiro nesse setor, tanto naquilo outro, então nós podemos gastar tanto, podemos fazer isso, aquilo. Então, ele já levava a coisa mais ou menos engatilhado lá nas horas vagas dele. Então, ele ouvia. Mesmo que ele sabia de uma coisa, ele sabia totalmente do que se tratava. Mas quando a pessoa ia falar para ele fala, não, eu não estou bem ciente, não, você pode passar. Então, aí ele ouvia as pessoas. Aí, às vezes, ele aproveitava muita coisa que, às vezes, ele não estava bem por dentro e ele acabava se inteirando melhor. Foi por isso que ele fazia as coisas acertadamente, tudo em prol da população. E o ponto-chave dele era a parte social também,
que ele atendia muito bem as pessoas. Então, isso aí, eu me recordo, muitas vezes, GG, ele saía lá da prefeitura para almoçar, era quase meio-dia. Quando ele saía para fora para almoçar, tinha 3, 4, 5 pessoas para falar com ele. Aí, o que ele fazia? Ele atendia todas elas ali fora. Quando dava por fé, ele tinha que voltar, ele nem ia almoçar. Ele não é daqueles que falam, não, minha hora do almoço, já monta no carro, fecha o vidro e vai embora. Não fazia isso aí. Então, ele se punha no lugar do outro. Então, isso que é importante. Quando você está no cargo público, você tem que se pôr no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse no lugar dele lá? Aquela senhora, ou aquela pessoa que falou da água ali da rua Antônio Firmino da Silva, né? É. Então, ali deve ser no Jardim Santa Maria. Com certeza, no bairro Santa Maria, que eu sei ali. Próximo à rua João Domingos do Amaral. Então, eu acho que se o poder público tenha alguém para ir lá, atender, ouvir a pessoa e tentar resolver os problemas, essa pessoa vai ficar... Não esquece aquilo ali. Então, é o que está faltando em muitos políticos aí. Ele só lembra na hora de pedir o voto. E não é assim que se deve ser. Ele tem que ser no dia a dia, sempre a mesma coisa. Isso aí é o segredo da coisa. Ele tem que estar sempre ouvindo as pessoas e tentar resolver, se pôr no lugar do outro. Se pôr no lugar do outro, é como aqueles mandamentos de Deus lá, amar o próximo como a si mesmo. Então, se você desejar bem para o outro, você está desejando bem para você também. O negócio é desse jeito. Então, eu acho que o político ou quem está num cargo tem que agir dessa maneira. Aí as coisas andam. Ontem, se não me falha a memória, foi votado aquele remanejamento de 200 mil merrecas para a mudança do site da prefeitura. Passou? Foi rejeitado? Não, ele passou. Passou? Foi 7 votos a 1. Isso, ele passou. No meu entender, depois da gente participar de algumas reuniões com os técnicos lá da prefeitura, a gente sentiu na obrigação de votar a favor, porque é uma coisa que vai trazer benefício e vai pegar aqueles que gostam de ludibriar a prefeitura. Que eles disseram lá quais são os setores que usam tentar sonegar. Então, não para a população no geral, para nós não vai acontecer nada demais, mas aqueles que deveriam pagar seus tributos corretos, eles escapam da coisa. Então, e com esse sistema, com essa nova, eu não sei como se fala, se é operadora, não sei como é que é lá, vai dificultar para essas firmas. Então, acho que é o custo-benefício, como diz, né? Vai gastar um pouquinho mais, não é tanto mais não, mas vai gastar um pouco mais, só que vai trazer benefício. E com isso, não é que vai onerar aqueles que andam corretamente, não vai ter problema nenhum. Acho que isso é bom. Vereador José Fachin, o senhor como eu, tá sabendo ainda, né? Tá indo atrás para confirmar, mas há boato não é fato, mas que o executivo andou dispensando alguns assessores, colocou o cargo à disposição. Me parece que o prefeito pegou com as 2 mãos, né? Olha, eu não estou corretamente inteirado, mas eu tentei conversar com alguém hoje de manhã. Eles disseram assim, não foi o prefeito que mandou embora. A prefeitura, lógico, teria que tomar medidas para que as coisas não caminhassem contramão contra o prefeito, né? Porque senão vai dar aquele que eu falei, improbidade administrativa, se você exceder aquele X da folha de pagamento. Então, vários setores, vários cargos de confiança puseram seu cargo à disposição. E o prefeito aceitou, segundo as informações que a gente teve. Parece que até agora foi 3 ou 4, né? Mas parece que vai ter mais. Tipo de uns 12 por assim, a 15. Então, são as medidas que o prefeito tem a obrigação de fazer, são as recomendações do Tribunal de Contas. Eles recomendam, eles orientam o prefeito para que faça as coisas corretas. Então, a primeira medida que o executivo tem que tomar quando as coisas estão dessa maneira é cortar horas extras e os cargos de confiança dão uma boa enxugada. Então, é isso aí que a prefeitura fez primeiro nos cargos de confiança, aliás, as horas extras, diminuiu bastante as horas extras, e agora os cargos de confiança vão diminuir. Eu também acho que, tendo menos, e
sendo competentes, capacitados, eu acho que está de bom tamanho. Eu acredito que, se for para bem, é uma medida correta que o prefeito tomou. Muito bem, olha, ligou para cá essa ouvinte da Vila Saudade, né? Nós já registramos aqui com o vereador José Fachin que tem uma indicação para esse ano que a festa seja feita nos bairros, né? É só agir com inteligência, vereador José Fachin. Faz um show na Santa Maria e todo mundo pode participar, mas ali vai incluir Jardim Independência, né? Sim, fica tudo próximo ali, né, Próximo. Aí na Vila Saudade, Jardim das Flores, né? E tem mais coisas que poderiam ser enquadradas no aniversário da cidade, mas só que isso aí tem que ser com antecedência. A Esquadrilha da Fumaça, você sabe que agora eles modernizaram lá os aviões, porque andou tendo acidentes. Sei. Teve 2 acidentes que perdeu a vida os 2 pilotos, né? Que até, inclusive, um era de Monte Aprazível. Eles estavam em Pirassununga lá, mas que a sede deles é Pirassununga. Mas eles apresentam no Brasil inteiro. O ano passado, a gente entrou em contato com eles lá, mas a agenda deles é praticamente um ano de antecedência. Você tem que agendar muito antes. E eles estavam justamente na mudança, na troca de aviões, trocando a frota da Esquadrilha da Fumaça, que são 7 aviões, né? Pelo que eu entendo. E eles teriam que se adaptar muito bem para os novos aviões. É lógico, tem que ter um treinamento impecável para as coisas dar tudo certo. Então a gente sugeriu também, eu não pus aqui na indicação, mas nós temos isso aí também de se trazer a Esquadrilha da Fumaça sem custos. Isso é sem custo. Segundo informações, sem custo para o Poder Executivo. A última vez, a única que eu vi, foi em 1990. O prefeito Miguel Rossi, no seu primeiro mandato, veio. Nós viemos lá do sítio, ficamos ali no alto da cidade, próximo ao ABB ali, que a avenida lá ainda era até terra lá ainda, né? Então nós ficamos tudo por ali para poder ver. Coisa mais bonita, os aviões veio de Rio Preto, eles tinham decolado lá de Rio Preto para poder fazer esse trabalho em José Bonifácio. Foi a coisa mais linda, a população encantou com aquilo lá. Tem outra coisa também, fazer um jogo de futebol com portões abertos. Isso. Segundo informações que eu estou tendo, eu não peguei a tabela não, mas o América de Rio Preto está na mesma divisão do Bonifácio, né? Coitado, infelizmente, a gente já viu grandes jogos em Rio Preto. A última que eu fui ainda foi o dia que o América ganhou do Palmeiras de 4-1. Então, eu fui assistir junto com a torcida do Palmeiras aqui, né? Eu torcia contra o Palmeiras, mas eu fui junto com eles. Não deu problema nenhum. Então, seria bom, como foi feito em outras oportunidades. Então, tudo isso aí, diversifica a coisa. Quem gosta de futebol tem isso aí, os outros vão no show. Então, eu acho que poderia pensar nisso aí, acrescentar isso aí também. Olha... como foi feito em Nipuã, GG. O Master do Corinthians veio em Nipuã, né? Dia 27 de dezembro. Ou 28, não sei, foi no domingo. Então, foi a coisa mais legal que eu vi, viu? Posteriormente teve um churrasco, um negócio e tal. E nós teve que dar umas carreirinhas lá também junto com eles lá. Mas foi muito legal. Então, que não seja do Corinthians, seja de um outro time. Não é porque eu sou corintiano. Traz um ano do Corinthians, outro ano do Palmeiras, outro ano do São Paulo, outro ano do Santos e assim por diante. Que isso aí a população gosta, os desportistas vão ficar muito contentes. Então, são coisas que se gastam muito pouco para suprir a necessidade de uma festa, de uma coisa. Então, acho que isso aí tem muita forma de gastar pouco e agradar a população. Muito bem, está faltando 8 para as 11, eu vou passar uma pincelada aqui de tanta pergunta que tem, né? Uma moradora da Morada do Sol, a respeito da circular, diz que não está passando no horário certo e as crianças estão, às vezes, perdendo aula, né? Então, reclamando. Isso aqui é uma questão, isso aqui se resolve na cozinha, né? Tem que se... GG, mas isso aí, se for os alunos da escola, eu acho que, com certeza, esse ônibus que está passando lá deve ser do Poupa Tempo, ou dessa empresa, ou da prefeitura, será? Porque mesmo que for da prefeitura ou que seja da empresa de Bonifácio, se eles estão lá com a finalidade de puxar esses alunos para as escolas, eu acho que eles têm mais que cumprir o horário. Porque senão, como que vai fazer com os meninos? Eles vão perder aulas ali, vão perder tempo ali, chegar atrasado. Não é o correto.
Uai, se a prefeitura paga X para eles puxar ou transportar esses alunos para as escolas, tem que ser naquele horário. Se a aula é de manhã e ele chegar às 10 horas, 11 horas, não resolve nada. Então, acho que isso aí tem que ser visto com carinho. A pessoa poderia até, se possível, passar o telefone e tal, que a gente pode ir lá na Secretaria da Educação e cobrar isso aí e fazer com que eles chequem e resolvam esse problema. Porque eu acho que isso aí não pode acontecer. Um ouvinte também está reclamando de crateras no asfalto na rua Alfredo Domingos Risse, altura do 110, no Valentim Ciani, que está perigosíssimo, né? E junta água. O pessoal do Tapa Buraco teve lá pro lado do Rock Carbone, e eu tenho 1,62 de altura, um olho muito grande. Tamparam os buracos, largaram o outro aberto, não sei se acabou o piche, o que aconteceu. Mas tá aí, isso aqui é um loteamento particular, né? Que agora a prefeitura vai ter que tratar da criança, né? Bom, pelo que eu estou sabendo ali, teria que ter galerias, né? Então diz que a enxurrada vem daqui de cima e faz aquele rio mesmo que vai em cima lá e não tem asfalto que aguenta. Então, com isso aí, ou a prefeitura vai ter que tomar a providência de construir essas galerias, ou senão, cada poucos dias vai ter que estar retocando esse asfalto. Que então, essa pessoa está certa, porque não é a primeira que está cobrando nesse sentido. Mas, então, a gente vai levar também para eles, antes de eu ir embora, eu vou passar lá e vou levar essas reivindicações que são justas. Eu acho que a população tem direito de cobrar e merece que esteja a sua entrada e saída de casa corretamente transitável, né? Muito bem, um ouvinte que fez uma boa pergunta, né? Como diz lá no Silvio Santos, boa pergunta. Eu queria até dizer para os ouvintes o seguinte, que eu não trago nada de casa, nada. O GG pergunta o que ele achar que deve perguntar. Tem que ser assim. Eu não trago as perguntas de casa pronta para poder ter as respostas. Não, eu não faço isso. Pode perguntar o que quiser. O que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder, eu não respondo. Um ouvinte diz aqui, pergunta aqui quando sai as casas populares, nós já falamos sobre isso, né? É uma boa pergunta. Um ouvinte diz que a sua conta de água sempre foi debitada automaticamente no banco, mas ultimamente o sistema não está funcionando e acumulou a conta, né? Ela foi lá e pagou e ela pede que se arrume isso, pois corre o risco de ter o nome negativado. Esse negócio de banco, teve banco que não quis, né, fazer parceria com a prefeitura, tá? Geralmente eu estou pagando na lotérica, mesmo assim tá meio embaranhado ainda. Você paga na lotérica, depois a caixa não dá baixa, você tem que tirar um xerox e levar lá. Aquele sistema que a prefeitura tá adquirindo agora, quem sabe resolve essa perrenga aí também, né, vereador? GG, isso aí acontece com outras coisas também. Já me aconteceu, da conta de luz minha, ficar em débito lá um mês, eu não paguei. Por quê? Tava para debitar no banco. E parece-me que venceu o convênio lá, não sei como é que é lá, e que a conta vai para o banco, mas o banco não paga, porque não tem aquele convênio. Então, precisa ver foi até bom que essa pessoa ligou, que talvez não é só o dela, pode ser de outras pessoas também. Então, a gente vai, se possível, a pessoa pudesse dizer qual o banco que foi, porque aí ficaria até mais fácil da gente cobrar lá. Que daqui a pouco eu vou levar todas essas reivindicações lá para eles. Lá, pelo menos, eles veem aquilo que pode ser contornado, ser resolvido quanto antes, né? Então, não é justo. Se está lá débito automático e chega no mês seguinte lá, ó, sua conta tem débito atrasado e tal, fica desagradável, né? E a pessoa não tem culpa. Por quê? Porque estava autorizado para debitar no banco. Então, a prefeitura talvez tenha que notar se tem alguma deficiência por parte da prefeitura para que seja sanado esse problema. Para o usuário, para o cidadão não ficar prejudicado. Um ouvinte também reclama que a prefeitura quebrou uma calçada na Manuel Reino, na altura do número 1009, no Pôr do Sol, há 2 meses e não vai arrumar. Tá aí, vereador, mais um abacaxi para o senhor levar lá a assessoria do prefeito. Bom, eu penso, se foi caminhão, alguma coisa da prefeitura que quebrou, tem que consertar. Uai, se a calçada estava corretamente construída, sem problema, e agora aconteceu isso aí, eu acho que vai ter que se virar, vai ter que consertar, no meu entender.
Muito bem, um ouvinte também ligou para cá, disse que um caminhão arrancou um poste na Antônio Catelã com a José Veiga Leiçoé. Deve ser lá no Jardim do Bosque. E ali, até hoje está sem iluminação. Isso aqui já parte para a CPFL, né? Para arrumar, né? Com certeza. Isso aí eu acho que tem um postinho aqui da CPFL em Bonifácio, os moradores ali devem cobrar o quanto antes. Então, a gente tem um endereço aqui também, ó. Na hora que eu passar na prefeitura, a gente pode ligar de lá mesmo. Se o problema ainda não foi resolvido, ou se eles deram um prazo, às vezes, de um dia lá para consertar. Mas isso aqui também é a CPFL, é problema deles. Muito bem, está faltando 1 minuto para as 11. Para fechar aqui, veio bastante pergunta, mas tem uma aqui que é... Só se eu chamar o vereador Zé Fachin de Endre, né? Porque é uma pergunta para o Endre. Não, mas não tem nada, isso aí... O pessoal... Sim. Mas eu estou guardado aqui, né? Amanhã eu faço... Eles vêm amanhã, né? Eu acho que o doutor Endre, por sinal, está fazendo um trabalho muito bom. Ele quer fazer o melhor. Eu acho que... mas só que é o seguinte, o cidadão bonifaciano que tiver problemas, se sentir prejudicado e coisa, tem que cobrar mesmo. Concordo plenamente, pode ser qualquer setor que for. Principalmente os que estão nos cargos, como a gente também. Na hora de pedir o voto, nós vamos pedir o voto de confiança, pedir para que a pessoa vote e tal. Aí depois que vota, você tem que lembrar do dia que você foi pedir o voto, que a pessoa confiou em você, que, como diz a gíria, te colocou você lá. Então, a gente não é eleito sozinho, nem só da minha família. Tem das pessoas, porque com 100, 200 votos você não se elege. Então, tem que ter uma certa quantidade de votos. Então, são centenas de pessoas que confiaram nos políticos. Então, eles têm que dar muita atenção em troca e procurar resolver os problemas da melhor maneira para a população. Eu penso dessa maneira. Muito bem, esse programa amanhã, né? A partir de amanhã você pode acompanhar pelo endereço da Câmara, pela internet, www.câmarajosebonifacio.com.br, tá bom? É um trabalho aí do nosso amigo Francisco, que está toda terça-feira, ele vem filmar, ele edita certinho, né? E coloca no ar a partir de amanhã, beleza? Para fechar, vereador José Fachin, para o ouvinte não dizer que ligou e não ficou sem resposta, né? A gente está aqui a serviço do ouvinte. Um ouvinte pergunta... uma pergunta, não sei se está na alçada do vereador, mas não custa nada a gente dar aqui um parecer. Quando serão chamados o pessoal que passou em primeiro lugar no concurso público? Bom, eu penso, no meu entender, esse último concurso, aqui falando no primeiro concurso, eu não sei qual deles, mas teve um concurso que foi só criado cargo de expectativa, que no meu entender não devia nem ter feito. Teria que ter o concurso com vagas. Agora, eu acredito que vai ter alguns setores que tem necessidade e que vai ter que contratar. Aqui não fala em qual serviço que é aqui, mas eu penso que assim que houver a necessidade, a prefeitura deva chamar. Agora, se for aquele que foi cargos de expectativa, aqui lá, eu, no meu entender, não devia nem ter feito, então, para deixar as pessoas gastar o dinheiro para poder fazer essa inscrição e ficar na expectativa de, mesmo quem passou em primeiro lugar, eu acho que se foi no cargo de expectativa, eles falam que vai chamar a hora que precisar, mas tinha que ter vaga. Eu não estou por dentro de qual concurso que é, mas se for desse das cargas da vaga de expectativa, assim que houver a necessidade, deva chamar. Não sei qual que é também qual que é o setor. Mas a pessoa tem que ficar atento, porque se ela passou em primeiro lugar, quem vai ser chamado primeiro é essa pessoa que ligou, com certeza. Muito bem, estamos chegando ao final, né? Hoje o horário foi reservado aí ao vereador José Fachin, que ficou com a gente das 10 às 11. Também para o nosso amigo Comercinho do Assola de Santa Luzia, que está ausente, não veio hoje. Nem o Fabrício Ferro Moreira, o vô, né, o vice-presidente da Câmara, também não compareceu. Nós pedimos desculpa em nome deles. Na próxima terça-feira, vamos receber aqui Paulo Roberto Chioca, o presidente da Câmara, o Rafael, e também o Fábio Marcelo Pião. Isso na terça-feira da semana que vem. Agradecer o nosso amigo Francisco Ronaldo Dilon, agradecer você, ouvinte, que participa da vida ativa, da vida política do Zé Bonifácio. Você que ligou, você que reclamou, né, que deu dica aí para o vereador, nós agradecemos de coração. Vereador Zé Fachin,
Fique à vontade para suas despedidas, algum comentário, pode ficar à vontade. GG, rapidinho aqui, é coisa que não falei antes, mas eu estive hoje lá no setor de educação, porque a gente é cobrado bastante, né? Muitas pessoas falaram sobre a reforma da creche lá da Julieta, lá do José Cataruzzi, que já faz mais de um ano que ela está lá daquele jeito e tal. Aí fui saber da secretária Jaqueline o porquê, o que está acontecendo e tal. Ela falou que a licitação foi feita dia 5 e tem... já dia 21 vence o prazo para alguém que possa entrar com recurso das pessoas, das firmas que participaram e posteriormente então já está apto a poder começar a reformar. E o mesmo é com a creche do bairro da Santa Maria. Então dia 21 também já libera o prazo que as empresas têm para poder entrar com recurso. Então posteriormente já vai ser também reformado. Reformado não, o da Santa Maria vai seguir os trabalhos. Então, portanto... E outra coisa, também perguntei no mesmo setor, que foi dito ontem na Câmara, cadê os uniformes escolares e tal, né? Aí eu fui saber da Jaqueline, ela falou assim que 70% dos uniformes foram entregues em outubro. E o restante já foi feita a licitação, dentro de 60 dias eles serão entregues também. Por quê? Porque não entregou tudo o ano passado, porque tem muitos alunos que é o último ano deles, então encerra, acabou. Então o setor não ia saber quantos alunos que ia ter nesse próximo ano, que as matrículas nem todas foram feitas com antecedência. Então ela me disse isso aí. Ela falou que em breve o restante que falta será entregue, os uniformes escolares. Então, portanto, a gente está na expectativa também que possa ser resolvido isso aí quanto antes. Tá certo, E eu quero, então, agradecer a atenção de todos. Infelizmente, os vereadores que estavam designados para vir têm seus motivos de não ter comparecido, mas eu me senti na obrigação de dar satisfação para os bonifacianos. Eu estou aqui e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado e um bom dia a todos. O programa da Câmara volta na terça-feira que vem, às 10 da manhã. Um abraço, tchau, gente.